Gente, então, tem muita gente, né, perguntando, questionando sobre alguns detalhes, então eu vou contar toda a história novamente, para explicar todos os detalhes e tudo o que aconteceu naquele dia. Então foi no dia 21 de outubro de 2021, do ano passado. A gente procurou atendimento no Hospital Humaniza, porque o Alexandre estava com fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca. A gente chegou lá, ele fez um eletrocardiograma e aí ele foi atendido por um clínico geral. O clínico geral examinou, viu que estava tudo bem, encaminhou ele para casa e deu encaminhamento para o cardiologista. Tentamos marcar com o cardiologista e só teria marcação para dali um mês. Daí a gente decidiu que não ia esperar, foi na ouvidoria para tentar uma consulta antes desse prazo e a gente conseguiu a consulta para aquele dia mesmo com o cardiologista. O cardiologista, o médico lá do consultório, nos atendeu perfeitamente, receitou a medicação corretamente, o atendimento dele foi ótimo, inclusive. E ele disse, vou te receitar essa medicação, que é os 600mg de propafenona, e vou te encaminhar para o pronto atendimento aqui dentro do hospital, para tu fazer a medicação aqui dentro mesmo. Tu já vai estar aqui dentro, já faz a medicação, vai ficar em observação, né, por algum tempo. Se der tudo certo, tu vai para casa e pronto. Então, levou ele lá para o pronto atendimento do hospital, e ele ficou lá naquele ambulatório onde todo mundo fica lá fazendo as medicações. E lá ele recebeu então um copinho de plástico de café, onde nele tinha uma etiqueta escrito propafenona 30mg. Nesse momento eu entrei ali, eu não estava todo o tempo lá dentro com ele, mas nesse momento eu estava ali dentro, vi os 20 comprimidos, vimos a etiqueta propafenona 30mg, achamos estranho, mas sabíamos que ele ia tomar 600mg. Então a gente fez a conta, né? 30 vezes 20 dá os 600. Mesmo assim a gente ainda ficou na dúvida, então eu disse pra ele, vamos questionar. E daí ele me disse, não, eu já conversei com o técnico foi até a médica, questionou a médica, e a médica confirmou que é isso mesmo. Tá, ok, eu disse, né, então toma, quanto antes de tomar, antes tu vai ser liberado. Nesse meio tempo, eu vim pra casa, que eu ia pegar algumas coisas que ele tinha me pedido, que ele ia ficar algumas horas ali, eu vim pegar o fone de ouvido e mais algumas coisas que ele queria. Tava falando com ele no WhatsApp normalmente, até que em determinada hora ele me mandou uma mensagem com a voz estranha, dizendo que achava que ia internar. E daí eu não entendi, né? Perguntei pra ele se estava tudo bem, que ele tava com a voz estranha, mas em nenhum momento eu desconfiei que alguma coisa desse nível estaria acontecendo. E daí tentei ligar pra ele, ele não atendeu, mas também não me preocupei em nenhum momento, voltei pro hospital e pedi, né, pra entrar ali de novo e entregar as coisas pra ele, e aí me disseram que ele tava fazendo um procedimento. E daí eu disse, não, mas ele não ia fazer nenhum procedimento. E ficaram insistindo, né, tá num procedimento, tá num procedimento. E nisso a minha mãe tava junto, né, eu mostrei pra ela o áudio dele e ela disse, não, tem alguma coisa errada. Daí eu, tá, então vou invadir lá e vou ver o que tá acontecendo. Entrei lá, e daí nisso ele já tava em parada cardíaca, deitado, com todos aqueles médicos, enfim, todos os profissionais ali, tentando reanimar. Um enfermeiro, que é o enfermeiro-chefe dali, me levou pra uma outra sala e me disse, ele teve uma parada cardíaca. Nesse momento, me veio na cabeça os 20 comprimidos. Eu disse, não, ele não teve uma parada cardíaca, é impossível ele ter tido uma parada cardíaca por ele mesmo, entendeu? Foi os remédios. Eu só falava, foi os remédios. E daí eu acho que nisso ele voltou lá pra tentar verificar o que ele tinha tomado, quanto ele tinha tomado, enfim. E aí chamaram o cardiologista também, que era o cardiologista que tinha atendido ele. Chamaram ele também tava ali. E aí foram descobrir que o erro iniciou lá na farmácia. Na farmácia, então, quando eles receberam o medicamento, fizeram um cadastro errado. Ao invés de cadastrar como 300mg, cadastraram como 30mg. Na etiqueta também, ao invés de 300mg, estava 30mg. Ele deveria ter tomado 2 comprimidos de 300 e acabou tomando 20 comprimidos de 300, pensando que seriam 20 comprimidos de 30mg. Então, o que acontece? O erro, né, começou na farmácia, mas passou por todos os profissionais. Passou pela médica, que não é o mesmo médico cardiologista que atendeu ele no consultório. É o médico que estava lá no pronto atendimento. Então, passou por essa médica, passou pela enfermeira, passou pelo técnico, passou por todo mundo, né? E ninguém desconfiou, até porque a propafenona, ela não existe em 30mg, ela só existe em 300mg. E, poxa, profissionais de saúde, entendeu? Ninguém desconfiou em nenhum momento e aconteceu o que aconteceu, né? E após isso, a gente ficou sabendo que no momento em que ele estava em parada cardíaca, também tiveram muitos problemas. O primeiro problema foi que o carrinho de parada demorou para chegar.
porque eles têm um carrinho com os equipamentos que eles utilizam durante uma parada cardíaca, então esse carrinho demorou a chegar. A gente também ficou sabendo que enfermeiros e técnicos falavam para a médica: vamos entubar ele, vamos fazer adrenalina, ele está muito tempo parado, vamos entubar, vamos fazer adrenalina, porque esse é o procedimento padrão que se faz quando uma pessoa entra em parada cardíaca. E a médica demorou a fazer isso, entendeu? Ela dizia: não, vamos esperar, agora não, vamos esperar. Não sei porquê, acredito que despreparo, não sei por qual motivo isso aconteceu, mas com certeza despreparo. E então ele foi entubado e foi feita essa adrenalina tardiamente ali, não no momento que precisava. E também ficamos sabendo que eles colocam, enquanto eles estão massageando e tentando, né, fazer a pessoa voltar, eles colocam oxigênio. E ele estava ali, os profissionais todos pensando que estava entrando oxigênio e não estava, porque o equipamento ali do oxigênio não estava funcionando. Então foi uma sucessão de erros, né? Passou por todo mundo, repetindo. O médico, o cardiologista não teve nada a ver, inclusive ele nos apoiou demais naquele dia, ele passou a noite toda na UTI do lado do Alexandre, nos dando informação de hora em hora, então o problema não foi no médico cardiologista que prescreveu, o problema foi na equipe do pronto atendimento, onde tinham médicos, tinham enfermeiros, tinham técnicos, e tinha farmácia. E um detalhe também importante que a gente também ficou sabendo depois foi que o Alexandre teria dito que estava com fome. Em algum momento ali ele teria dito para a médica que estava com fome. E a médica teria dito: tua comida vão ser os 20 comprimidos. Então essa também é uma coisa que nos deixa muito chateado, assim, sabe? Tipo Enfim. E também, né, depois a gente também ficou sabendo que ele chegou a passar mal e chamar a médica. Ele ficou com a boca dormente, enfim, começou a adormecer. E ele chamou a médica, disse: olha, minha boca tá dormente, enfim. Daí viram que a pressão dele estava muito baixa. E a médica pediu para ele deitar e levantar as pernas. Sabe, não teve a atenção que precisava ter naquele momento. Ele estava passando muito mal, a pressão dele deveria estar muito baixa, porque um segundo depois ele começou a convulsionar e entrou em parada cardíaca. Então é isso que a gente diz, entendeu? A sucessão de erros passou por todo mundo. E já aproveitando, né, para ir falar dos erros, depois também teve um episódio, assim, específico, que foi quando ele teve que fazer a cirurgia para gastrostomia, que é aquele equipamento que fica no estômago para alimentação. Nos disseram que era um procedimento simples, que levaria em torno de meia hora. Passaram 2 horas, ele ainda estava dentro do bloco cirúrgico, a gente já estava assustado. O procedimento seria feito por endoscopia. E ele saiu do bloco cirúrgico com cortes na barriga, enfim. E aí nos disseram, né, a gente não conseguiu fazer por endoscopia e foi feito por vídeo, por isso, né, tivemos que fazer os cortes ali na barriga, enfim. E ele saiu de dentro daquele bloco branco, assim, branco. A gente pensou que ele iria morrer naquele dia. Ele parecia estar morto naquele dia. E até então só tinham, né, nos explicado que tinha demorado pelo fato de que não tinha dado por um jeito e tinham feito por outro. Passado um tempo, eu estava ali com ele, chegou uma moça do banco de sangue pedindo para eu assinar um papel de que ele havia recebido uma doação de sangue. Não assinei o papel, não entendi, não sabia o que era, fui atrás e descobri que foi no procedimento da gastrostomia. Eles estavam tentando fazer por endoscopia, tentaram por 5 vezes perfurar o estômago e acabaram perfurando a aorta. Ele acabou tendo muito sangramento e acabou precisando dessa transfusão de sangue. Então, foi isso, assim, né, principal do que aconteceu dos erros. Fora, né, outros itens que acontecem no dia a dia, de erro, né, de horário de medicação, de erro de medicação mesmo, mas que não causam, né, o prejuízo inicial que causou. Mas então, sobre o que aconteceu, eu acho que é isso. Acho que deu para esclarecer um pouco, que estava um pouco confuso aquela questão do médico, mas o médico prescreveu certo, sim, o médico prescreveu certo. O problema foi realmente os profissionais no pronto atendimento, que tinham diversos profissionais. E é isso, né? Agora tá rolando, então, o CREMERS e o inquérito policial. E a gente tem que aguardar.